Comunicando, Pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Vamos, com alegria no coração, abrir comigo a Bíblia Sagrada. Hoje eu quero trazer uma palavra que o dono do céu colocou em meu coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E eu quero ler apenas o versículo de número 39, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as roupas de Dorcas, ou que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Meu Deus. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra quando fala a respeito da igreja, quando a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria. Diz que ela se edificava, irmão, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Você sabe que já houve um tempo que a igreja, passou por um período um período de paz. Que período de paz é esse? Um período de paz que tinha um respeito pela igreja. Eu não estou falando desse respeito de hoje, não. Eu estou falando do respeito antigo. Antigamente tinha respeito pela igreja, irmão. Quando se tratava de crente, de igreja tal, quando se tratava de evangelho, existia um respeito. Não existia 100% de respeito, mas hoje existia uns 80% de respeito com a igreja, com os homens de Deus. Hoje em dia, Satanás, ele cauterizou a mente de muita gente para não respeitar mais homem de Deus, mulher de Deus, e por aí vai. Não respeitar mais igreja, a gente vê tantas coisas acontecendo. E a igreja hoje, ela não vive, irmão. Não sejamos hipócritas, não vamos pregar heresia em dizer aqui, abrir a boca e dizer que a igreja vive em paz, porque não vive, não. A igreja não vive em paz, primeiro, irmão, primeiro porque existe, dentro das próprias igrejas, existe uma briga por cargo, uma briga por tantas coisas que eu não quero nem entrar, porque se eu entrar vai ser lapada, né? Então eu não quero nem entrar. Mas já houve um tempo que a igreja, ela teve a alegria. Esse período aqui, ela estava vivendo um período de paz. A Bíblia diz que em toda a Judeia, Galileia e Samaria, diz que ela se edificava e ela era a igreja, irmão. Ela era encorajada pelo Espírito Santo e ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Hoje em dia, irmão, para uma igreja crescer, só um milagre de Deus mesmo. Tem que ser um milagre de Deus. Deus ainda faz milagre, faz. Deus ainda traz o crescimento, traz. Mas antigamente ela crescia. Ela crescia em números. Em números ela crescia, vivendo no temor do Senhor. E ela crescia porque ela vivia no temor do Senhor. Não fique pensando você que antigamente existiam essas briguinhas por conta de cargo, por conta de reconhecimento, por conta disso. Não, antigamente não tinha. A igreja vivia em paz. Ela teve a oportunidade de viver um período em paz. Meu Deus.
que ela crescia, ela vivendo no temor do Senhor. Tu que estás aí, bênção, tu estás vivendo no temor do Senhor, tu vive no temor do Senhor, aonde tu entra, para onde tu vai, existe o temor do Senhor dentro de você. O temor do Senhor, ele paira dentro de você. Por isso que a igreja crescia, porque ela ela crescia em número, porque ela vivia no temor do Senhor. Vamos viver, irmão, no temor do Senhor. Sabe, às vezes o pastor Fernando dá lapada, né, para consertar os vasos de barro, para consertar, para ajudar, para manter, para eu ver você amanhã, para um dia eu lhe ver, e você dizer assim, ó, pastor, aquela palavra lá, pastor, foi para mim, eu estava precisando realmente consertar a minha vida. Deu para entender, irmão? A intenção, Deus me conhece e sabe, ela é sempre boa. Quando eu sou repreendido por alguém, eu sei que alguém está me repreendendo para o bem. Quando eu sou repreendido por alguém, eu sei que alguém está me repreendendo para me ver de pé, para me ver constante, para me ver na obra, para me ver cheio do Espírito Santo, para me ver pregando, para me ver cantando, para me ver visitando. Eu sei que é para o meu bem, quando uma pessoa vem me mostrar um erro que eu cometi, que eu não percebi, ou que percebi e fiz que não percebi. Deu para entender? Essas coisas nos ajudam na caminhada, irmão. Então a igreja vive. Ela teve a alegria de viver um tempo. A Bíblia diz no capítulo de número 9, versículo de número 31, que ela passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Enéas e Dorcas, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia, e ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado, e esse Enéas, a Bíblia diz que ele estava acamado fazia 8 anos, está escrito capítulo de número 9, versículo 32, diz, e 33, diz que ele estava acamado fazia 8 anos, e disse Pedro, meu Deus, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, Enéas. Irmão, isso é uma ousadia tremenda, irmão. O temor do Senhor, eles viviam no temor do Senhor, irmão. 8 anos Enéas estava enfermo, a Bíblia diz que ele era um paralítico, e ali encontrou um paralítico chamado Enéas, estava acamado, fazia 8 anos. Ele estava acamado há 8 anos. No capítulo 9, versículo 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Porque a igreja vivia, irmão, se enchendo do Espírito Santo. Hoje nós encontramos a igreja se enchendo de fofoca, de mentira, de briga, de guerra, de tantas e tantas coisas. Os milagres não podem acontecer. Não pode, o Deus grandão não deixa acontecer. Porque se o milagre acontecer ali, nessa igreja que vive contendendo, ela vai encher mais do que a outra, e o Deus grandão não dá a glória dele para ninguém. Hoje se uma igreja, um paralítico andar dentro da igreja, acabou-se, irmão. Essa igreja vai encher rapidamente. Por quê? Porque o povo vive atrás disso. Oh, que palavra boa. Eu tenho que falar tudo, irmão. Eu tenho que falar tudo, sabe? Meu Deus, meu Deus. Ele disse com muita autoridade, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lídia e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Os milagres, a convenção, geralmente vem após ou devido ao milagre. Se o povo vê o milagre, o povo se rende aos pés do Senhor. E por que os milagres não acontecem? Porque hoje a igreja não vive em paz. É hipocrisia quem disser, não, a minha igreja vive numa paz. Mentira, não vive. Hoje a igreja vive em meio a muita tribulação. Aí abrange, hein? Abrange.
financeiramente, espiritualmente também. Às vezes, quantas igrejas que tem por aí só de aparência? Entre nela que você vai ver como é que é ela. Vá para dentro, comece a cultuar que você vai ver muita coisa dentro dela. Aparência, irmão. Milagre não acontece. Para ter uma salvação, é um Deus nos acuda. Eu tenho que falar tudo, eu não quero saber não. Quem não gostar que coma menos, ou não coma nada, eu não estou nem aí. Eu não devo nada a ninguém. Eu falo é a verdade mesmo que tem que falar. Mas é verdade. É verdade. Meu Deus. Todos que viviam em Lídia, Sorona, viram e se converteram. Todos. A Bíblia diz que todos. Está escrito capítulo 9, versículo de número 35. Diz que todos que viviam em Lídia, em Sarona, ouviram e se converteram ao Senhor. Todos viram. Hoje, o que a gente vê? Outras coisas. A gente vê milagre dentro de igreja hoje, vê convenção. É um Deus nos acuda, irmão, para ter uma convenção é muito difícil. Mas tem. Não estou aqui generalizando a situação, né? Claro. Mas tem. Mas é difícil. Uma convenção, pregador prega de se matar. Cadê? Tem pessoas aqui na evangélica? Tem. Quer aceitar Jesus? Hoje não. A Bíblia diz que todos viram. O que se vê é essas coisas aí. Briga, confusão, covardia, mentira, enganação. Quantos crentes que são enganados e não estão vendo porque estão cegos. Oh, que palavra boa. Tem glória por aí ainda? Tem. Eu não ia nem pregar, tenho nada a ver. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. O que se vê hoje dentro da igreja? Se vê o amor, se vê o carinho que tinha antes, o respeito, se vê? O respeito. Todos se converteram ao Senhor. A Bíblia diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Diz que em grego é Dorcas, que se dedicava para praticar boas obras e dar esmola. E naquele dia, diz a Bíblia que ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado no quarto andar superior. Diz que Lídia ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, a Bíblia diz que mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não demores a vir até nós. Pedro foi com ele. Quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as roupas de Dorcas que ela tinha feito quando ainda estava com eles. Quando Pedro chega, era respeito, irmão. Era homem cheio do Espírito Santo de Deus, homem cheio da graça de Deus, da autoridade de Deus. A igreja estava vivendo um tempo abençoado. Esse tempo ele poderia continuar no nosso meio. Infelizmente, dentro do evangelho existem muitos homens corruptos, enganadores, mentirosos. Existe dentro do evangelho muitos bandidos se dizendo ser pastores, ser líderes e não são, não tem nada de Deus. E por isso que os milagres não acontecem. Por isso que as coisas de Deus, o Deus grandão não deixa, porque senão o Deus grandão vai dar a glória, e o Deus grandão não dá glória para ninguém. Dentro das igrejas, cada enganador, os homens pensam em si, em satisfazer o seu ego. Meu Deus, me ajuda, Jesus, eu tenho que falar. Eu não sou dragão para engolir fogo, eu tenho que falar. Eu tenho que falar tudo que o Deus grandão coloca na minha boca para falar. Eu tenho que falar tudo que está na Bíblia que o Deus grandão manda. Eu tenho que falar. Quando Pedro chegou, as mulheres rodearam ele, mostraram: Pedro, aqui ó, o que Dorcas fez quando ela ainda estava aqui conosco. Primeiro o recado chegou para ele não demorar.
Diga ele que não demore muito não. Capítulo de número 9, versículo 39, Pedro foi com eles. Quando chegou lá, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostraram-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se, orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Meu Deus, é muito forte. Ele disse: pronto, tá bom, eu já estou vendo, já mostraram os vestidos. Dê licença, saiam daqui, saiam daqui. Hein? Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Diz a Bíblia que ele foi e ajoelhou-se. Quem se ajoelha hoje, irmão, para orar por alguém que está enfermo, não sei quanto mais alguém que já morreu? Hein? Homem cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Isso é o que traz o crescimento da igreja, não é outras coisas não, irmão. Não é a enganação, a mentira. Meu Deus. Diz que ele mandou que todos saíssem. Está escrito capítulo 9, versículo 40. Todos saíssem do quarto. Depois ele ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. Que autoridade tremenda. Tabita, levante-se. Diz a Bíblia Sagrada que ela abriu os olhos. Ele estava no Espírito, irmão. Ele estava no Espírito. Diz que ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Meu Deus, isso é muito forte. Coisa de Deus. Tabita, levante-se. Olha, que autoridade tremenda. É muito forte isso, irmão. Tabita, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Todas as viúvas, todas as pessoas já tinham comprovado que ela estava morta. Levante-se. E ela levantou, a Bíblia diz que ela sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Meu Deus, é muito forte. Pessoal, cadê as mulheres viúvas? Olha aqui, Tabita, viva. Diz a Bíblia que este fato, no capítulo de número 9, versículo 42, diz, isso aqui foi fato, irmão. Diz a Bíblia que este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Todo mundo ficou sabendo, meu Deus, desse milagre, dessa maravilha, das coisas grandiosas que Deus fez. Todo mundo ficou sabendo. E Pedro ficou em Jope com um curtidor de couro chamado, a Bíblia diz que Simeão. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo tomou conhecimento. Hoje se toma conhecimento de quê? De milagre? Dentro da igreja? Não se toma, irmão, mais conhecimento por conta da corrupção, da mentira, do engano. Cada um que procura satisfazer o seu ego. Eita, que palavra dura, né? Tem glória por aí ainda? Eu vou pregar até o Deus grandão mandar eu parar. Tem glória por aí ainda? O que se ouve hoje a respeito da igreja? Sair do culto agora, rapaz, ainda sai dizendo glória. Hoje Deus falou comigo, ainda sai ou se acabou-se isso? Na igreja que tu faz parte, tu ainda sai de lá assim, glória, hoje, hoje foi muito bom. Por isso que hoje já não canta mais dentro das igrejas. Já não se canta mais dentro das igrejas, dentro dos templos. Já não se canta mais. Isso me preocupa muito, isso mexe comigo. Eu sinto falta, glória ao Rei da Glória.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Jesus. Já não se canta mais, irmão. Hoje já não se canta mais aqueles corinhos, sabe? Já não se ouve mais a igreja cantando aqueles corinhos. Mas quanto tempo que você não escuta cantando na igreja aquele corinho? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder, hein? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Ai, sério, muito bom. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Daqui a pouco os crentes chorando, choram ali, choram dali, línguas estranhas ali. Hein, irmão? A alegria do Espírito Santo, igreja sadia, isso acabou, irmão. Já não se ouve mais, já não se canta mais. Por que não se canta? Porque não se vive, oh glória. Porque não vê mais essas coisas. O culto hoje vai ser maravilhoso. Eu sou desse tempo, irmão. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu tinha um presbítero, saudoso presbítero. Oh, glória. Eu tenho certeza que um dia eu irei me encontrar com ele. E eu vou contar muitas coisas para ele aqui. Eu vou dizer para ele, presbítero, homem de Deus, obrigado por ter me ensinado a pregar o evangelho puro e genuíno. Enfrentei muitas lutas, presbítero, lá embaixo, lá na terra. Sofri muito por amor ao evangelho. E um dia ele disse para mim, Fernandes, tu vai sofrer muito, Fernandes, por amor a esta palavra. Eu não entendia muito bem, eu, novo convertido. Ele disse, tu vai sofrer muito por amor dessa palavra, Fernandes. Eu disse, como assim? Ele disse, você vai ver, você ainda vai pregar muito essa palavra. Oh, que Deus grande. Ele sempre me dizia isso. Eu vivo isso. E ele cantava muito esses hinos. Ele cantava muito esses hinos. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Meu Deus, eu estou sentindo. Ele está operando, e a gente sentia mesmo. Pois é grande o calor, e era verdade. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando, onde é tua dor, porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, abre o teu coração, meu Deus. Esses hinos tão bons, tão lindos, quando se cantava dentro da igreja, o fogo descia, o renovo acontecia, a alegria tomava conta do ambiente. Hoje em dia não tem mais. Ele disse, Tabita, levante-se. E ela levantou e sentou, e pegou, chamou o pessoal e disse, entregou ela, viva, de pé. Ajudou ela a se levantar. Que coisa tremenda. Por que isso aconteceu? Porque a igreja vivia, irmãos, em paz. A igreja passava por um período de paz. Um período que não estou profetizando, viu? Mas que não acredito que isso volte nunca mais. A verdade que passou, né? Não volta mais. Não volta. Não volta, isso não volta mais. E a gente tem que se adaptar e lutar
para sobreviver no evangelho do jeito que ele está. É só Deus. Só Deus. E todo mundo tomou o conhecimento, todo mundo ficou sabendo dos milagres. Hoje fica-se sabendo de tantas coisas, irmãos. As coisas desagradáveis. Tantas coisas. Hoje se fica sabendo de coisas que se diz assim: Deus me livre de colocar o meu pé naquela igreja. Deus me cubra. Sangue de Jesus tem poder. Hoje, sangue de Cristo tem poder ser crente. Eu já escutei uma pessoa não crente dizendo isso. Por quê? Porque por aquilo que ouve lá dentro, por aquilo que vê, que toma conhecimento, não se toma mais conhecimento de uma ressurreição, não se toma mais conhecimento de convenção. Houve tantas convenções. Eu me lembro que um dia eu fui pregar num lugar, no Coque. Eu fui pregar no Coque e eu me lembro que nessa noite eu estou tocando trombeta. Deus me conhece, sabe que eu não falo isso com exaltação. O sangue de Cristo tem poder na minha vida. E o nome dessa rua que eu fui pregar no Coque é muito conhecido, já faz uns anos, né? Uns anos, eu era presbítero. E o nome da rua lá é Rua da Confusão. E eu fui pregar nessa Rua da Confusão, ela é bem conhecida, né? Lá no Coque, Rua da Confusão. E eu preguei na igreja e se converteu 8 vidas, num culto normal, não era festividade. Oh, irmão, que coisa boa, que coisa boa. Não foi porque fui eu que preguei não, tá? Se fosse um outro pregador, essa noite já estava pronta, estava tudo já... O Deus grandão já tinha trabalhado na mente, no coração, a palavra só fez completar a obra, claro. Mas Deus é Deus, oh, coisa boa. Hoje em dia, irmão, hoje em dia, antigamente eita, Deus, eu tenho que falar. Antigamente se existia uma alegria, uma esperança, um exemplo... A esperança de quem não era batizado com o Espírito Santo. Hoje tem culto da mocidade, hoje vai ter uma vigília. Glória a Deus, eu vou. Quantas vezes que eu fui para a vigília atrás de batismo com o Espírito Santo? Quantas vezes? Hoje em dia, quantas vezes que eu fui para a consagração? Dizendo, hoje eu vou para a consagração, hoje Jesus me batiza com o Espírito Santo. Hoje não tem isso mais não, irmão. Hoje não tem isso mais não, irmão. Quem é que vai participar de vigília atrás de batismo com o Espírito Santo? Quem vai? Não vai mais não, irmão. Pouquíssimas pessoas. Antigamente era massa. Né? A massa que eu digo é a quantidade de pessoas em massa, jovens em massa que se reuniam para ir para a vigília. Eu vou para a vigília que eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. Ou seja, havia uma necessidade muito grande dessas coisas. Se é que ainda há uma necessidade, mas quase não se dá tanto valor a essas coisas. Ah, que saudade! Ah, que saudade da igrejinha. Que saudade, né? A gente sente saudade dos bons cultos. Sentimos, eu sinto saudade dos bons cultos. Eu sinto saudade dos cultos pentecostais, os cultos fervorosos, os cultos poderosos. Hoje é difícil encontrar. Oh, glória a Deus, saudade. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade, minha gente, eu sinto saudade, eu choro às vezes, eu sinto saudade. Você sente saudade? Você sente saudade? Glória a Deus. Você sente saudade? Eu sinto saudade desses tempos assim. Quantas vezes que eu subi o monte? Quantas vezes que eu fui para o monte? Oh, quantas vezes que eu passei a noite dentro de mata, orando no monte, em cima de pedra, em Ponte dos Carvalhos. Quantas vezes que eu ia, todo final de semana eu ia.
Às vezes, durante a semana eu subia, não passava a noite, mas eu ia, porque eu queria me encher do Espírito Santo de Deus. E hoje, irmão, e hoje, minha gente? Oh, Espírito Santo, eu já vou encerrar essa mensagem, porque ela é muito poderosa. Essa é a mensagem que não se prega dentro das igrejas. Essa é a mensagem que não estão preocupados, ou o povo não está preocupado para ouvir isso. Hoje o povo não está interessado nisso, o povo está acostumado, o povo gosta. Sabe de quê, minha gente? O povo gosta do oba-oba. Saudade. Eu sinto saudade da igrejinha, eu sinto saudade. Oh, que saudade da igreja pequena. Oh, que saudade da igreja pequena. A igreja pequena que Jesus bradava e se fazia presente. O milagre aconteceu. Todo mundo ficou sabendo e Pedro continuou por ali ganhando vidas, povoando o céu, o nome do Senhor sendo glorificado. Ele ficou ali com um curtidor de couro chamado Simeão. A Bíblia diz que ele ficou por ali por um período ainda ganhando vidas. Sabe, não que o povo ficava idolatrando ele, não, respeito a ele, tem um homem de Deus aqui, vamos visitar, traz ele aqui, é assim, irmão. Olha, quem anda, quem viaja lá do outro lado, em outros estados, quando chegamos em outros estados, sabe o que acontece? Existe uma necessidade, irmão, ainda de acordo com a necessidade do povo, viu, irmão? De acordo com a necessidade do povo. Aqui não. Aqui tem muita coisa, aqui tem muito engano, aqui tem tudo de sobra. Mas vai para um outro estado, vai para um outro país, que lá você vai ver a necessidade do povo, como é grande, sabe? Quantas vezes o telefone tocava, irmã, pode trazer o pastor aqui, por favor, irmã. Um dia eu estava numa casa, meu coração chega a se derrete com isso. Uma irmã ligou chorando, por favor, traz o pastor aqui, eu já orei tanto a Deus, há muitos anos que eu venho orando para um pastor vir aqui, esse pastor brasileiro tá aí, traz ele aqui na minha casa. E quando eu cheguei lá, só morava a mulher e o esposo dela, e quando eu cheguei lá, ela disse assim para mim, pastor, há muitos anos que eu venho orando para vir um pastor aqui fazer um culto, pastor, e ninguém vem. Até porque a necessidade é grande. Ninguém vem, pastor. Já mandei recado, já fiz de tudo. E o que foi? Meu Deus, é muita coisa, irmão. Não escandalize, não. Só adquira, só tire as experiências disso. Sabe? E o que foi, roubou a irmã. Bandido, sangue de Cristo tem poder. Foi verdade. As pessoas, irmão, confiam muito em pastor, sabe? Quando pega confiança no pastor, é bom. Sabe quem é o pastor? É bom. Mas tem que ter cuidado quando você não conhece. Ela contou para ele, sabe, que há muito tempo vinha guardando dízimo, porque queria... tinha um projeto de Deus que ela queria ajudar, vinha guardando há muitos anos e contou isso para ele. Antes de mim, infeliz, fez covardia com a irmã, sabe? E por aí vai. E são histórias. Eu poderia botar no tema, uma mensagem dessa, o tema cuidado com os bandidos dentro da igreja, porque tá assim, ó, não se acaba não, viu? É gangue. Eita, pastor, alivia aí, pastor. Não, eu já vou encerrar a mensagem. É gangue. Aí não tem milagre, não tem salvação, não tem batismo, não tem nada, meu filho. Eu rasgo com força, eu não tenho pena, não. Eu nem me arrependo do que eu falo, viu? Eu sou muito difícil de me arrepender do que eu falo, porque eu falo com total convicção. Não existe enganação nem mentira. Eu falo firme que o Deus grandão mandou eu falar. Tenhamos cuidado. Não, aí hoje até que acabou mais, né? Depois que a tecnologia aumentou e até que acabou mais. Você não sabe de nada. Eu vou fechar a Bíblia já, vou parar. Vou guardar até a minha espada aqui. Essa aqui é minha espada. Eu tenho outra espada aqui. Eu tenho várias espadas que eu uso na obra do meu Deus grandão.
e que o diabo muito peleja para eu não usar. Mas o Deus grandão vai me dando graça, força, e eu vou usando conforme Ele manda. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que o Senhor te faça cada dia mais que vencedor. Que o Senhor te encha com o Espírito Santo dele. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te faça um instrumento dele. Que o Senhor coloque os instrumentos de Satanás para correr. É mente cauterizada. Posso dizer que já não tem mais jeito para muitos. Já não tem mais jeito, até porque eles não conseguem viver do jeito que eles vivem. Oh, que palavra boa, eu transmito tudo, não quero nem saber. Quem não gostar, que coma menos ou não coma nada. Oh, que saudade, saudade das coisas de Deus, saudade dos cultos poderosos, saudade dos movimentos de Deus, saudade de ver Deus operando. Sinta essa saudade, é uma saudade pura, é uma saudade construtiva, é uma saudade que faz bem. Sentindo saudade do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho inúmeros temas para colocar numa mensagem como esta. Eu vou botar, é o que Pedro tinha. Tenha a vida no altar de Deus. Ou mantenha a vida no altar de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.